E aí pessoal, todo mundo bem? Vamos falar hoje sobre inequação produto. Já deixei alguma coisa encaminhada aqui para a gente ganhar um tempinho. E vamos lá, o que vem a ser uma inequação produto? Primeiro, inequação é uma sentença matemática que se baseia em desigualdade. Alguma coisa que é maior do que outra, que é maior ou menor, maior ou igual, ou menor ou igual. Tem casos em que as igualdades valem também. No caso de uma inequação produto, como o nome sugere, espera-se que haja de fato produto, que haja multiplicação. Então aqui nós teremos uma função vezes outra e isso tem que ser positivo, maior do que zero. Ou uma função vezes outra, f vezes g, e isso tem que ser, esse produto tem que ser negativo, menor que zero. Ou esse produto tem que ser positivo ou igual a zero, maior ou igual a zero, ou esse produto é negativo ou igual a zero, menor ou igual a zero. Tá legal? Então, inequação, quando se fala de inequação, sabe-se imediatamente que trata-se de uma desigualdade, alguma coisa é maior que outra, ou é menor, ou é maior ou igual, ou é menor ou igual. Um desses quatro símbolos vai aparecer. E na equação produto, então, apresentada de uma forma bem tranquila, bem objetiva, é isso. Nesse exemplo, nós temos, embora aqui eu tenha colocado duas funções, f e g, tá? Saibam que isso aqui se estende para 3, 4, 5, quantas funções você quiser. Aqui no exemplo eu coloquei três funções. E aí eu vou chamar, utilizando essa linguagem aqui mesmo, eu vou chamar a primeira de f, seguindo uma ordem alfabética. A segunda eu vou dizer que é g e a terceira é h. Se quiser chamar de A, B, C, 1, 2 e 3, como você preferir, tá? Mas eu prefiro assim, até porque os livros geralmente apresentam assim, a gente já vai se acostumando com o que é mais comum. Vamos lá, olha só. Coisa importante de saber. Para que esse produto seja de fato maior que zero, para que ele seja um número positivo, algumas coisas podem acontecer. Ou os três números são positivos, ou o primeiro é positivo e os dois últimos são negativos, ou os dois primeiros são negativos e o último é positivo, ou o primeiro e o terceiro são negativos e o último e o do meio é positivo, tá? Nós precisamos ter uma quantidade par de sinais de menos, beleza? Ou nenhum sinal de menos, todos são positivos, produto de positivos dá positivo, ou dois sinais de menos, porque menos com menos dá mais, com outro sinal que é de mais, o terceiro sinal sendo de mais, vai dar mais. Percebam então que fica um pouco complicado de ficar se perguntando quais são os valores de x que fazem com que esses três sejam positivos, ou que dois sejam negativos e um positivo, para ter menos com menos, que dá mais com mais, enfim, vira uma bagunça. Então a maneira mais organizada de pensar sobre isso é assim: nós precisamos saber de fato onde cada uma das funções vai ser mais, onde cada uma das funções vai ser menos, e para saber isso, bastam duas coisinhas. Primeiro, saber onde cada uma dessas funções zera. Saber qual que é o zero de cada uma das funções. Conhecendo o zero da função, de um lado é mais, do outro é menos. Tá? E para saber isso, essas funções aqui são funções afim, funções de primeiro grau. Funções afim tem essa carinha aqui, ax mais b, onde a e b são números reais com a diferente de zero. O b pode ser zero, o a não pode. Observação: quando A é positivo, A maior que zero, a função tem esse desenho aqui, crescente. Lembrando, o gráfico de uma função afim é uma reta. Quando o A é negativo, o gráfico tem essa carinha, é uma função decrescente. Legal? Sabendo o zero de cada função e se ela é uma função crescente ou decrescente, a gente já vai conseguir saber onde ela é mais e onde ela é menos, e também onde ela zera. Tá legal? Então, para começar, vou fazer o seguinte, para a função f, eu vou pegar aqui 3x mais 4 e vou igualar a zero. Eu quero saber onde ela vai zerar. Vou dar um zoom. Aí, legal. Onde que ela vai zerar? Sem muito detalhe sobre equação de primeiro grau, isso aqui vai dar menos 4, aqui vai dar então menos 4 terços. Ela zera na fração menos 4 terços. A função g, vou dar uma separadinha aqui. A função g vai zerar, vamos ver, menos x mais 2 igual a zero.
ela vai zerar no x igual a 2, não vai? Verifica, coloca 2 aqui. Com esse menos, fica menos 2, mais 2 vai dar 0. Tá? E o menos 4 terços, colocando aqui, simplifica 3 com 3, fica menos 4, mais 4 dá 0. Então, até aqui está certo. A função h, onde que ela vai zerar? Qual que é o zero da função h? O zero da função h, 2x menos 6, eu vou igualar a 0. Isso aqui vai ser no 3, certo? 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 6, 0. Resolve a equação, você vai ver que vai dar 3. Legal, então o zero da primeira função é menos 4 terços, da função f, da g é 2 e da h é 3. Legal, como que eu vou usar isso? Aplicando essa ideia aqui, ó, de função crescente e função decrescente. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, para cada uma das três funções, e vou esboçar um eixo x. Não precisa fazer o eixo y, eixo das ordenadas, só as abscissas, só o xzinho. E vamos combinar o seguinte, ó. Arrumando aqui um pouquinho. Vamos combinar assim, ó. Aqui, ó, o nosso azinho é positivo. Olha lá, a positivo, função crescente. O nosso a aqui, a aqui é o coeficiente que multiplica o x. O nosso a é positivo. Então nós teremos no esboço uma função crescente. O desenho é assim. Na função g, o nosso a é negativo, ó, menos 1, não é o x, é o menos 1 que está aqui escondido. Ó. O nosso a é negativo, então função decrescente. E para essa daqui, o a, assim como na primeira, é positivo, função crescente. Como você já deve esperar, acima do eixo x, o y sempre é positivo, a função sempre é positiva, acima do eixo x. Tá legal? Então abaixo é negativo. E que pontinho é esse aqui onde tem o cruzamento? É o número menos 4 terços. É o zero da função. Onde a função não é nem mais nem menos, onde ela é zero, onde ela zerou. Aqui, ó, zero da função. Para essa daqui, o cruzamento é no 2. Acima do x é mais, abaixo é menos. Para essa daqui, o cruzamento é no 3. Acima do x é mais, abaixo é menos. E aí é pura repetição. Feito isso, olha só, nós temos agora 3 intervalos numéricos. Esse daqui, que é negativo, esse aqui é positivo, esse é positivo, esse é negativo, esse é negativo, esse é positivo. Meu Deus, que bagunça. Ainda está complicado. A gente monta agora um quadro solução para organizar esses resultados que nós já encontramos. Eu vou reduzir um pouquinho. Vamos lá. Quadro solução. Puxa um eixo. Setinha indicando o crescimento para a direita. Aqui, nesse eixo, nós vamos colocar os números na ordem correta. Primeiro o menos 4 terços, depois vem o 2 e por fim o 3. Do menor para o maior. Aí eu vou puxar mais um eixo aqui. E vou colocar aqui nesse espaço a função f. Ou eu escrevo 3x mais 4, ou eu coloco só o nome que eu dei a ela. Aqui, ó, f. Vou colocar só f mesmo. Mas se você quiser escrever 3x mais 4, tudo bem, não tem problema. Vou puxar mais um eixo. Você pode fazer isso aqui à mão livre, mas com régua fica mais organizado, fica mais bonitinho. Agora eu vou escrever aqui g. É a função g, a segunda. Vou puxar mais um eixo. Pode parecer trabalhoso, mas vale muito a pena, porque você organiza as informações e a resposta quase que pula na sua frente. Nesse terceiro espacinho, função h. Vou colocar um pouquinho aqui para o lado para não encostar no g. Mas olha só, um espacinho para f, para g e outro para h. E mais um eixo. Deixa de preguiça, só puxar aqui, ó, faz o desenhinho. No terceiro eixo eu vou colocar a operação que eu quero, que é f vezes g vezes h. A função f vezes a função g vezes a função h. A partir de cada zero de função, eu vou puxar uma reta vertical. A partir do menos 4 terços, a partir do 2 e também aqui no 3, sempre abaixo do número. E agora, olha só, nós temos quantos espacinhos aqui? 16, né? 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 16 espacinhos. Olha o que vai acontecer. Na função f, o zero da função f é menos 4 terços. O que acontece para a linha da função f, que é a primeira, à direita dessa fração aqui, ó, desse número, à direita, a função fica positiva. Então, à direita desse número, na linha da função f, eu vou colocar sinal de mais. Só aqui? Não. Aqui, aqui e aqui. Todo o espaço que vem à direita desse número. E a esquerda? A esquerda é o contrário. E no próprio menos 4 terços? É zero. Você pode marcar aqui ou deixar sem nada. Tá? Para a função g, o zero da função g é o número 2. Então, agora você vai olhar para a segunda linha, função g, e para o número 2. O que acontece à direita do número 2? Opa, enquanto a direita do menos 4 terços era positivo, na direita do 2 é negativo. Tem que tomar cuidado com isso. Função crescente e função decrescente. Por isso que esse passo é importante. Então agora, a direita do 2 é negativo. Negativo aqui e aqui. E para a esquerda, ao contrário, positivo. Para h, a direita do 3, função h, número 3, que é o zero da função h, a direita do 3 é positivo. A esquerda, negativo. Eu tenho o costume de sempre analisar primeiro o que vem à direita desse número, à direita desse, mas você pode fazer pela esquerda primeiro, tá? Não vai mudar nada. É só um costume que eu tenho. E no final, o produto entre as funções. Olha só, antes do menos 4 terços, a função f é negativa, a g é positiva, a h é negativa. Multiplicando menos por menos, isso vai dar mais, né? Ó, menos, com mais, vai ficar mais. Ou seja, aqui nós temos um intervalo numérico que vai fazer com que o produto das funções seja de fato positivo. Aqui nós temos uma das respostas, x menor que menos 4 terços. Mas não para por aqui. Entre o menos 4 terços e o 2, nós temos mais vezes mais, que dá mais, vezes menos, que dá menos. Opa, aqui deu negativo, mas eu quero que essa continha seja positiva. Então esse intervalo numérico de menos 4 terços a 2 não resolve o meu problema. Resolveria se aqui fosse um sinal de menor. Isso aqui tudo menor que zero, mas não é o caso. Então, vamos seguir. Entre 2 e 3, nós temos mais vezes menos, vezes menos. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes mais é mais. Opa, positivo, como nós queríamos. Então, esse intervalo também faz parte do conjunto de solução. E aqui, mais vezes menos dá menos, e menos vezes mais dá menos. Uma dica para você é a seguinte: quando você tiver uma quantidade, eu falei isso no começo da aula, inclusive, quando você tiver uma quantidade par de sinais de menos, sinais de negativo, o produto vai ser positivo, tá? Uma quantidade par. Quando você tiver 2 sinais de menos, nenhum sinal de menos, 4 sinais de menos e assim por diante, tá bom? Vamos lá, conjunto de solução. O nosso conjunto de solução, então, considerando que essa aqui é uma inequação resolvida no universo, deixa eu marcar aqui, tá? No universo dos reais, poderia ser inteiro, natural, inteiro, racional. Vamos colocar reais mesmo, tá? Então, o nosso xzinho é um número real, tá? Qualquer número real, desde que, olha aqui, ó, tal que, desde que esse número em questão seja menor que menos 4 terços, vou fazer aqui no vermelhinho, ó, menor que menos 4 terços, ou, isso é importante, tá? Não é e, é ou o nosso xzinho, o nosso número em questão, o nosso valor escolhido, por assim dizer, esteja entre 2 e 3. Ou x é maior do que 2 e menor do que 3. Importante salientar que aqui nós dizemos ou porque não tem como um número ao mesmo tempo estar entre 2 e 3, portanto ser positivo, e ser menor que menos 4 terços, consequentemente ser negativo. Acontece isso ou isso. Se você pegar o número daqui desse intervalo, beleza, vai funcionar, a sua continha vai dar positiva, vai dar maior que zero. Se você pegar um número daqui, também vai funcionar, vai dar positivo, será maior que zero. Mas você não pode dizer que x é menor que menos 4 terços e maior que 2, menor que 3. Não, ou ele está aqui ou está aqui.
Tá legal? Esse então é o nosso conjunto de solução, o problema está resolvido. Antes de finalizar, perceba mais uma vez, seria muito complicado, acredito que seria, tentar ficar descobrindo aqui qual que é o x que vai ficar tudo positivo, ou dois desses serão negativos e tal. Se você vem pelo zero da função, e por esse esboço aqui para fazer a leitura dos sinais, sai tudo muito fácil. E daqui você organiza no quadro tudo que vai para F, para G, para H, resolvendo o problema, encarando o gigante, pouco a pouco. E aí no final é básico, menos com menos, mais com menos, aquela coisa que você já sabe muito bem. Tá legal? Então isso aqui é uma inequação produto, fica de exemplo aí. Espero ter ajudado. Volta aqui. E é isso daí. Um abraço, se possível, se inscreve no canal, dá um like. E até a próxima.